queria convidá-los a uma reflexão nesta noite. Vamos estar baseado em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, o versículo 46 ao versículo 50. Lucas, capítulo 9, versículo 46 ao versículo 50, e o tema dessa mensagem é o convite de Jesus não é para infantilidade, e sim para maturidade. Então eu queria que você, junto comigo, a gente pensasse nesse tema. E diz assim: e suscitou-se entre os discípulos de Jesus uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento em seus corações, tomou um menino, um pequenino, colocou no meio, pôs junto a si e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome recebe a mim, e qualquer que me receber a mim recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. E respondendo-lhe João disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, presta atenção nisso, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Porque os discípulos estão discutindo entre eles, que na verdade é uma discussão entre eles, discípulos de Jesus, quem era o maior no reino dos céus? Por que dessa discussão? Na verdade, o que eles gostariam de perguntar é quem é o maior entre eles. Agora, essa pergunta, num contexto anterior, vem logo após a uma situação onde Jesus manda Pedro lançar o anzol e pegar uma moeda, um estáter ou 4 dracmas, para pagar o imposto, e diz a Pedro o seguinte: Pedro, você vai lá, pega essa moeda, paga o imposto por mim e por ti. Mas a questão era que não são 12, talvez na cabeça dos discípulos ali, não são 12 discípulos, porque só pagam o imposto de Pedro. São 12, porque só Pedro teve aquela revelação no monte de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Se são 12, mas apenas é dito que só Pedro é bem-aventurado. Não são 12, mas apenas 3 vão para o monte da transfiguração. São 12 discípulos, mas apenas 3 é que Jesus mostra um segredo e diz: não conteis a ninguém. Então isso mexe com a cabeça dos discípulos. São 12, mas Jesus paga o imposto apenas de um. Porque só Pedro fala por nós. Porque Jesus sempre fica na casa de Pedro quando vem a Cafarnaum. Imagine o que isso produziu no coração dos demais discípulos, principalmente de Tiago e de João. Na verdade, eles queriam saber, a pergunta era: quem era o maior entre eles? Eles surtaram, ciúmes, inveja, sentiram-se diminuídos e desprezados. Tem muita gente assim como os discípulos. Esse surto de importância, esse surto de querer ser reconhecido todo o tempo, esse surto de querer sempre o tapinha nas costas, surto de querer elogio toda hora. E Jesus simplesmente decide privilegiar Pedro e não está nem aí para os surtados. Jesus não está nem aí para os recalcados. Jesus não está nem aí para a dor do surtado. Jesus não está nem aí para aquela dor da idiotice, porque Jesus trabalha com a verdade. Porque a verdade liberta. Ele não tem que incluir Tiago e João. Se Tiago e João se incluir, para Jesus eles estão doentes. Tudo que Jesus quer é não perpetuar a doença em nós. A religião funciona exatamente assim, fazendo essa média. E é assim que Jesus não é.
Ele leva para o Monte da Transfiguração quem ele quer, por razões que competem apenas a ele. Ele paga o imposto de quem ele quiser. Os demais surtaram, mas Jesus não está nem interessado em evitar os surtos. Exemplo daquele, o irmão do filho pródigo que surtou porque Jesus o pai, deu uma festa quando o seu irmão retornou à casa. E ele surtou, mas para Jesus é o seguinte: ou cura, porque Deus trata cada um na sua individualidade. E esse texto diz, que a gente leu no início, e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. É falta de consciência na graça de Deus, porque quando falta essa consciência na graça, surgem essas perguntas tolas do tipo: quem é o maior? Da pergunta, quem é o maior, que surgem os nossos conflitos doentios, que surgem as nossas antipatias gratuitas, que surgem as nossas implicâncias de graça, as nossas comparações. Da pergunta, quem é o maior, é que surgem os Obamas, Osama Bin Laden, melhor dizendo, os Kim Jong-uns da vida, os Donald Trump, os autoritários, ditadores. Quem é o maior entre nós? É o mais antigo? É quem sabe mais? Falando no contexto eclesiástico, é quem profetiza mais, é quem tem a maior igreja. Quem é o maior? É o que tem um programa de televisão? É aquele que realiza os milagres na TV? Precisamos entender que há uma diversidade de dons e o dom que eu tenho, ele não me torna maior ou melhor do que ninguém. Perguntamos quem é o maior por causa dos nossos complexos, por causa desse nosso olhar, o olhar da nossa impotência, esse é o olhar da nossa dificuldade. Perguntamos quem é o maior por causa desse nosso olhar de estar sempre comparando, fazendo comparações. Porque quem é o maior no reino dos céus para eles tem a ver com uma construção humana, com aparência. Mas o reino de Deus, Jesus disse que ele não é assim, com visível aparência, porque o reino de Deus não é poder, tamanho, não. É por causa desse desejo de ser maior que hoje todo mundo quer ser apóstolo. E o convite de Jesus não é para essa infantilidade. O convite de Jesus, o chamado de Jesus é para a maturidade. Mas eles chegaram diante de Jesus e perguntaram: quem é o maior? O maior é o que não pergunta quem é o maior. O maior não tem a presunção de ser maior. O maior não tem essa ambição, essa presunção. Não tem, desiste dessa presunção pessoal. O maior é aquele que vê a bondade de Deus na vida do outro e não tem inveja. Esse é o maior. O maior foi chamado e atendeu. O maior é aquele que não foi chamado para falar e calou-se. O maior é aquele que foi ensinado e absorveu o ensino. O maior é aquele que não se envaidece com o que aprendeu, como diz o nosso Cortella, né? Sabedoria para encantar, não para humilhar. O maior tem um coração ensinável. O maior não aprende, ou melhor, não desiste de aprender nunca. O maior não se fez visto, mas é aquele que viu. O maior acolhe Jesus em todos os homens. O maior é aquele que tem um olhar cheio de amor de Deus, é aquele que tem um olhar de misericórdia. O maior é aquele que a igreja não dá a mínima para ele. O maior é aquele cujo dom não aparece em nosso meio. O maior não tem visibilidade para fora. O maior carrega a grandeza da humildade. O maior não se compara, mas ele agradece por ser quem é. Esse é o maior. É interessante que a palavra de Deus diz que a porta é estreita. Entrai pela porta estreita, o caminho é apertado. Interessante, porque se for maior não passa por essa porta.
tem que ser, como diz o Evangelho, como criança. Tem que ser pequenino. E Jesus respondeu exatamente assim. Diz o texto que ele pegou uma criança, pôs-se no meio, colocou a criança ali em pé, ensinando aos discípulos ali quem é o maior, pegando aquela criança e colocando no meio, porque o maior não se põe, o maior ele é posto. O maior ele aceita a posição a qual Deus o colocou. Como criança, maior é aquele que se submete com confiança como um pequenino, como uma criança. E ele continua dizendo, é que receber em meu nome um menino tal como este, Jesus está dizendo, a mim me recebe. O que Jesus está dizendo aqui? O maior é aquele que acolhe uma criança. Quem é essa criança que Jesus está dizendo aqui? A criança é o indefeso. Maior é aquele que acolhe o carente, que acolhe o pedido de socorro, que acolhe o fragilizado, que acolhe o doente, que acolhe o desamparado. Esse é o maior. Quer receber Jesus? Receba esses pequeninos que eu acabei de descrever aqui, os impotentes, os vulneráveis. Esses são os que Jesus chama de pequeninos. Quer receber Jesus? Aí na sequência, ele diz, mestre, vimos que uma pessoa, em teu nome, expulsava os demônios. Preste atenção nisso. E nós lhe proibimos porque não te segue conosco. Olha que coisa, um homem que estava expelindo demônios em nome de Jesus. Os demônios saíam, aleluia, que maravilha. Um homem que nunca frequentou o nosso grupo, está libertando as pessoas. Satanás está saindo porque um homem discerniu o nome de Jesus. E as pessoas são libertas, voltam à lucidez. Isso é maravilhoso. Quem dera que nós acordássemos, né? E ouvíssemos que milhares de pessoas estão sendo curadas e libertas em todas as nações. Seria um dia de muita alegria. Mas essa não foi a reação dos discípulos. Eles viram e disseram, mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios e nós lhe proibimos porque não te segue conosco. Mas como o homem não seguia com eles, como eles disseram, não seguia conosco, preste bem atenção nesse conosco, porque eles inventaram esse ente coletivo, que é o conosco. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm que abrir espaço para o conosco, porque o conosco virou Deus. Conosco viu um certo homem expulsar o demônio, era um homem, em nome de Jesus, tudo certinho, os demônios saíam e eles disseram, nós lhe proibimos. Com que autoridade? Porque o conosco é assim, conosco proíbe. Conosco informa a Deus, mas não pergunta a Deus. Conosco repreende. Conosco tem poder, conosco disciplina. O conosco diz quem é e quem não é. O conosco diz quem pode e quem não pode. Conosco não pergunta mais quem é o maior. Conosco já sabe, somos nós. Conosco é o diabo. Se não dá para dizer que um é maior na individualidade, a gente se esconde no coletivo, conosco. Todos nós somos os melhores. Como não conseguimos projetar nossa individualidade, nós nos engrandecemos no coletivo. Nós inventamos esse ente coletivo que é o conosco. Porque o conosco tira essa responsabilidade pessoal. É mais fácil a gente se diluir no conosco. Nós lhe proibimos. Olha que coisa, nós lhe proibimos. Nós ordenamos, nós declaramos. Recentemente, não sei se você viu, um grupo de crentes em frente ao Palácio da Alvorada, orando com o presidente. E eles oraram. Proibimos que o coronavírus se propague. Que todos que estão nos hospitais com Covid-19 serão curados. Isso foi há 2 meses, tinham cerca de 3 mil mortos. Nós já ultrapassamos hoje a 10 mil mortos. Mas o conosco estava lá. Nós proibimos, nós declaramos, nós...
Conosco, na verdade, informa a Deus, mas não pergunta a Deus. Conosco é um desserviço ao Evangelho. Agora, cuidado, porque o caminho do conosco habita o coração de qualquer um. Pense no quanto do que você chama de eu, na verdade, é conosco. Porque conosco tem muitas vezes a ver com a igreja. Conosco tem a ver com o grupo. Conosco tem a ver com a família. Eu sou assim por causa do conosco lá de casa, o conosco do lugar que eu frequento. Você, quando vira membro desse conosco, você não cresce no Evangelho, você fica do tamanho do conosco. Então esse é o problema, é a igreja conosco. E essa igreja conosco se torna muitas vezes maior do que Deus na terra. Porque em conosco alguém será santo por mim. Em conosco alguém lê o Evangelho por mim. Em conosco alguém prega por mim. Em conosco o que eu não sou, alguém é por mim. Conosco só existe porque existe em nós essa coisa de superioridade. Interessante, o sujeito se converte, ele fica superior. Ele se sente superior a todo mundo, superior ao pai, à mãe. Eu vejo às vezes gente que, pela misericórdia e graça de Deus, ouviu o Evangelho na minha boca, na minha vida, teve uma experiência com Jesus e está tomando, vendo leite ainda espiritual, mas ele se acha superior, às vezes ao pai e à mãe. Aí ele chega em casa, o pai está assistindo o jogo lá de futebol do Flamengo, tomando a cervejinha dele, o pai dele, mas ele chega em casa e quer que o pai assista o programa de Silas Malafaia. Ele não entende porque os parentes não se convertem nunca. O conosco que determina o que pode e o que não pode. Porque o conosco cria um conjunto de regras. Conosco não aguenta ver um joelho de uma mulher porque ele determina que as irmãs agora têm que usar saia até o tornozelo. Conosco determina quem vai participar da ceia. Não é mais a consciência, coração, Espírito Santo. Não é o conosco que decide. Se o conosco definir que é para a direita, é para a direita. Mas agora conosco decidiu que todo mundo vai para a esquerda e todo mundo vai para a esquerda. Ninguém precisa mais pensar. Basta viver sob o conjunto de regras criadas por um conosco, porque se conosco falou, está falado. E é triste o que eu vou lhe dizer. Os crentes tornaram-se filhos do conosco. Deixaram de ser discípulos de Jesus. E uma das coisas mais difíceis é você trazer um discípulo do conosco para o discipulado de Jesus. É mais fácil converter o ímpio. Difícil é trazer alguém do conosco para Jesus. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos porque não te segue conosco. Pense quem são as pessoas como esses fizeram aqui. Lhe proibimos. Pense quem são as pessoas que você proíbe. Você proíbe as pessoas de fazer a obra de Deus. Proíbe porque prega melhor. Você proíbe porque canta melhor. Você proíbe porque ministra melhor. Proíbe porque ensina melhor. Proíbe porque conosco só aceita o idêntico. Nós lhe proibimos. Proíbe porque conosco repudia o diferente, o que pensa diferente. Proíbe. Proíbe porque se divorciou. Mas Jesus conclui e diz o seguinte: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Aleluia. Vejam como é que o conosco é poderoso. É quando você começa bem, mas logo você às vezes é engolido pelo conosco. É quando nos tornamos religiosos discípulos do conosco. Olha como é que a coisa é. O surto anterior era quem é maior entre nós. Agora é no coletivo. Nós lhe proibimos. Porque não te segue conosco. Ninguém elegeu o maior, nós nos consideramos os melhores, maiores. Agora, muitas vezes nós pensamos assim, irmãos. Somos melhores porque já lemos a Bíblia toda. Nos sentimos superiores aos
homossexuais. Nos sentimos superiores ao vizinho, porque o vizinho, na verdade, não frequenta o nosso grupo. Caminhando para o final, na sequência, a gente vê essa infantilidade dos discípulos. Quando Tiago e João disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Aí Jesus repreende os discípulos e diz o seguinte: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Gente, isso aqui é uma paulada. Vós não sabeis de que espírito sois. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: vocês são capazes de reconhecer que eu sou o Filho do Deus vivo, vocês viram a minha glória, vocês ouviram a minha voz, a voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado em quem tenho prazer. Agora falta tudo isso se instalar na dimensão do espírito de vocês. Porque antes, me parece que antes de se converterem, vocês eram humanos, mais sensíveis, mais solidários, mais abertos. Depois que se converteram, vocês ficaram pedrados. É por isso que Jesus diz: vós não sabeis de que espírito sois. Quer que a gente ore, desça fogo do céu e mate todo mundo? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Querem ser elevados diante dos homens. Vós não sabeis de que espírito sois. Eu declaro que o Brasil é do Senhor Jesus, Deus acima de todos. Não adianta só declarar. Vós não sabeis que espírito sois. Senhor, queres que façamos que desça fogo do céu. Eles querem poder sobre a morte e a vida. Olha que coisa, poder sobre a morte e a vida dos outros. Vós não sabeis de que espírito sois. Eu declaro, eu proíbo, eu decreto, vós não sabeis de que espírito sois. Senhor, abençoa esse caso extraconjugal. Eu falo de algo que eu experimentei, isso é caminho de morte. Vós não sabeis que espírito sois, mas muitas vezes nós esquecemos de que espírito somos. Muitas vezes numa partilha de herança, nós esquecemos de que espírito nós somos. Vejam bem, é o surto primeiro de quem é o maior, depois já de nós proibimos porque não segue conosco, depois nós achamos que temos o poder sobre a vida e a morte dos outros, de orar para pedir que fogo desça do céu. Descer fogo do céu para matar. Honestamente, quantas vezes você desejou que certas pessoas fossem extintas? Que desaparecesse no mapa da nossa vida? Quanta gente que não quer que seus pais, que não quer nem ouvir falar dos seus pais, se pudesse, consumiria os pais. Mulher que já desejou a morte do marido. A mulher não crente peca menos porque ela vai embora. Melhor do que ficar pedindo a morte do marido. Deus, mata esse homem. Jesus disse: eu não vim destruir as almas humanas, mas eu vim salvá-los. Que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Eu concluo dizendo que Jesus disse que o maior é como uma criança, que gosta de si, que caminha com simplicidade. Caminha com simplicidade e com confiança. Esse é o maior, é como um pequenino. Agora, para não ser desse espírito do conosco, nós precisamos ser do Emanuel. É Deus conosco. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos salve desse espírito conosco, daqueles que querem destruir, daqueles que querem consumir, que querem proibir. Que Deus nos salve dessa infantilidade e que Ele nos conduza a essa maturidade. Amém? Eu quero orar com você nesse instante. Senhor Jesus, eu oro por cada um que participou e que depois ouvirá, está ouvindo essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo
complete, falando a cada coração. Que a gente tenha um coração quebrantado e contrito. Em nome de Jesus. Que não haja em nós infantilidade, mas que haja crescimento e maturidade. Esta é o teu evangelho, a tua palavra. Não queremos ser maior. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Não queremos ter essa ousadia, ó Deus, desse espírito de nós lhe proibimos com que autoridade? Que não é contra nós, é por nós. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos lembre sempre a tua palavra, para que lembremos sempre de que espírito nós somos. Nós somos o Espírito do Senhor, do Espírito Santo. Que seja assim e que cresçamos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida no seu coração. É vida perfeita em amor. É vida aos pés do Senhor. É vida de Deus em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida no seu coração, é vida no seu coração. É vida perfeita em amor, é vida perfeita em amor. É vida aos pés do Senhor, aos pés do Senhor. É vida de Deus em você, vida de Deus em você. É vida que nasce da morte, é vida que nasce da morte. É vida que traz perdão. É muito mais que uma religião. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. Amém. Eu queria só relembrar você agora que os nossos cultos serão lá pela página da Comunidade Nova Aliança. Terminando aqui, eu vou compartilhar no meu perfil, na minha página, mas ao vivo você acompanha por lá, tá bom? Bom tê-lo com a gente aqui. Beijo no coração e que Deus abençoe a todos.